Oi? Tá valendo. Tá pronto aí já? Gravando. Alô, meu povo, boa tarde. Vamos continuar. Nós estamos no argumento. Eu estava iniciando o raciocínio sobre argumento. Então hoje eu vou começar pela estrutura, depois a gente fala sobre o tema, tá bom? Que é pra gente aproveitar mais tempo na estrutura argumentativa. Bom, primeira coisa, nesta semana eu corrigi bastante texto, então eu gostaria de parabenizar aqueles que escreveram. É isso aí mesmo, vamos continuar. Eu percebi uma melhora visível na parte de introdução, que é maravilhoso. Significa que, mesmo distantes, nós estamos conseguindo aprender e estamos conseguindo evoluir. Então, tem introdução que está perfeitinha, estou muito feliz mesmo. E agora a gente vai começar a acertar o restante do texto, tudo bem? Então, felizmente a gente não parou, então agora a gente só dá prosseguimento aí e vamos que vamos. Só um detalhe, bastante gente começou a perguntar assim: professora, põe nota, por favor, põe nota no meu texto. Então, pessoal, posso pôr sem problema. O detalhe é o seguinte: eu preciso, para colocar essa nota, que você me diga de que série você é. Então, se você é primeiro colegial, se você é segundo, se você é terceiro, se você é cursinho e assim por diante, tá? Embora terceiro e curso não tem muita diferença, tá bom? Por que você precisa, professora? Porque eu preciso saber até onde você sabe. Para gerar o critério e adaptar para a sua idade, para o seu conhecimento, tá bom? Então, o pessoal está escrevendo, é legal, professora, modelo FAMEMA, joia, modelo FAMEMA, beleza, mas eu vou pegar o critério seco, estrutural, total da FAMEMA e aplicar no seu texto. Se você estiver no segundo, você não vai tomar um super susto? Então, escrevam, coloca esses detalhes para a titia, escrevam lá, por favor, de que série você é, de onde você é, me ajuda muito. Por exemplo, se você me diz que é do MFQ, eu sei exatamente onde você parou. Ah, professora, mas você não sabe, não reconhece os alunos? Então, por nome, ainda não. Eu não consegui decorar o nome de todo mundo, porque logo a gente entrou em quarentena, ficou difícil. Beleza? Então, dá essa força para mim, que eu vou conseguir. Aí eu coloco a nota para você, quando estaria estipulado, e para a gente conseguir progredir. Beleza? Então, pessoal, vamos treinar um pouco de estrutura agora. Eu gostaria de retomar um tipo de introdução, que é esta daqui, porque algumas pessoas começaram a fazer e erraram. Então, de maneira rápida, tá bom? Não vamos gastar tanto tempo assim, que eu sei que eu estou no argumento, mas por algumas pessoas terem errado, eu prefiro dar uma retomada neste tipo de introdução. Lembra que eu disse que a introdução por flash, ela assemelha-se a um trailer de filme. Então, quando eu digo assim, tiros, a gente imagina, a gente ambientaliza tiro, não é isso? Você pode lembrar da cena, perdão, são luz. Você pode lembrar da cena de um filme, você pode imaginar, você pode relembrar uma situação difícil vivida por você ou vivida por alguém que te contou. Perdão. Depois, assaltos. O que o seu leitor faz? Ele coloca tiros dentro do assalto. Viu só? Depois, medo. É claro que ele vai imaginar um assalto com tiroteio e eu com medo. Viu só? Claro que aqui tá faltando um Szinho ali para manter o paralelismo sintático. Vou ensinar isso para vocês mais para frente. Mas vamos lá. Esta parte aqui, ela funciona como ambientalizador, então, para retomar a bagagem cultural do seu leitor e montar aquela imagem, né? Funciona semelhante a um trailer, por quê? Porque no trailer a gente assiste um pedacinho do filme, corta, a tela fica preta. Mais um pedacinho, para, volta. Mais um pedacinho. Geralmente esses pedaços, eles vão mostrar um monte de coisa pra gente. O que eles mostram, professora? O gênero do filme. Por esses pedacinhos, você já sabe se é um drama, se é um suspense,
se é um filme de ação, se é uma comédia romântica, se é uma comédia e assim por diante. Outra coisa que ele passa, por esse pedacinho você consegue imaginar a perspectiva de personagem. Então, se vai acontecer com amigos, com idosos, com crianças e assim por diante. Por este pedacinho também você descobre o tempo. Se vai acontecer no passado, no presente, em uma perspectiva futurística e assim por diante. E mais ideias, mais elementos narrativos. Tudo bem? A gente só não sabe aspectos do desfecho, porque senão iria dar um spoiler na gente. Então, são pedacinhos do filme que vai te mostrar um pedacinho do enredo e assim por diante. Não é isso? Isso é um trailer de filme. Bom, aqui funciona da mesma forma. São aspectos que ambientalizam o meu leitor, para que o meu leitor saiba a respeito do que eu vou falar e já esteja preparado para a próxima informação. Neste caso, essas são algumas palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. O que estaria faltando aqui, professor? A opinião. Então, a opinião. Como não defenderíamos a violência na sociedade brasileira, a gente poderia aqui incluir ou colocar alguma perspectiva sobre quem poderia interferir neste assunto, né? A este respeito. Poderíamos, então, a qual recorre, olha, ao Estado, para permanecer protegida, para fugir do problema ou solucionar a situação. Pronto. É uma ideia, galera. Olha, é uma ideia. Então, aqui eu tenho a abrangência, tá vendo? A abrangência. Aqui eu tenho o tema. E aqui eu tenho a opinião. Portanto, a minha introdução está completinha. Combinado? Agora vamos lá. Antes de fazer uma outra com vocês, eu gostaria de dizer o seguinte. Lembrem-se sempre de que o que está na sua introdução, se você abrir uma perspectiva na introdução, ela precisa estar disposta na argumentação. Tudo bem? Aqui é fácil. Por quê? Porque a perspectiva da abrangência, ela está dentro da palavra violência. Então, eu vou dizer violência a respeito daqui. Violências como assalto. Imagina que você tenha feito esta introdução e no seu argumento você tenha dito a respeito de violência psicológica. O que iria acontecer com o seu texto? Note, esta daqui não tem aspecto com violência psicológica. Professora, mas medo não é psicológico? E um assalto com tiro, não. Ou seja, não é um medo criado pela mente quando ela está sozinha, não é uma paranoia. É um medo real. Tá vendo? É um medo dentro desta circunstância. De forma que se você escreve só sobre violência psicológica e não aborda essa violência aqui, ó, concreta, você perde. Viu só? Então, o que eu tenho que lembrar? Que aqui, este texto teria que falar de intervenção do Estado. Por quê? O Estado não apareceu na introdução? Ele tem que aparecer no argumento. Beleza? O que você puser na introdução precisa ser retomado no argumento. Se você não quiser retomar, então não coloque. As escolhas, elas precisam ser muito bem escoradas, paudadas, para que elas possam ser retomadas lá embaixo. Beleza, galera? Então, aqui
o que eu preciso falar nesta introdução? Se para usar esta introdução, você precisa falar desta violência concreta, violência de rua, violência social e assim por diante, e eu preciso falar da intervenção do Estado. Então, são as duas perspectivas semânticas, são dois vieses que foram abertos, iniciados na introdução. Beleza, meu povo? Então, atenção. Muito. Vamos treinar? Vamos fazer mais uma juntos. Depois a gente... Professora, você fez uma do Covid. Eu sei. Vocês lembram que eu fiz uma do Covid com sintomas? Eu fiz? Vamos lá, eu acho que eu fiz uma com sintomas. Se não for na turma de vocês, manda um zap pra tia aí. Tá bom? Manda mensagem aí, a Rafa me avisa. Eu acho que eu fiz uma sobre descrição com sintomas com vocês. Se eu não fiz, posso fazer. Olha lá. Vamos falar sobre o Covid de uma maneira mais ampla. Se eu fizer uma descrição, uma introdução descritiva com sintoma, é como se eu estivesse fechando a minha câmera, que é o meu olhar como autor, no indivíduo. Problemas de indivíduo. Então, febre, tosse, falta de ar. Então, esses são sintomas da Covid-19 que vem assolando o Brasil, né? Fazendo com que os sofredores peçam auxílio da sociedade e do Estado. Excelente. Quando eu faço esse tipo de introdução, eu estou falando de sintomas de indivíduo. Portanto, o meu argumento vai precisar falar sobre indivíduo. É claro que não os dois argumentos, mas pelo menos um vai precisar abordar aquilo que eu iniciei. Agora, vamos estender um pouquinho mais o olhar. Professora, você está dizendo que isso não é problema do Estado? Não, não é isso que eu estou dizendo, pessoal. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente também consegue fazer uma introdução descritiva abrangendo um pouquinho mais e falando sobre aspectos mais amplos, importantes também. Então, poderia escrever assim, ó. Isolamento social. Retração econômica. Colapso nos hospitais. Olha lá. Então, isolamento social, retração econômica, colapso nos hospitais. Olha, o que eu fiz? Eu peguei a minha descrição por partículas, a minha descrição e abrangi... Peraí, Rafa, obrigada. Abrangi, pessoal, de uma maneira mais ampla. Como assim, professora? Bom, aqui, ó, sociedade, economia. Olha, saúde. Viu? Que legal? Só que aí tem um detalhe. A minha abrangência não abordou 3 aspectos. Adivinha o que vai acontecer nos meus argumentos? Eu vou ter que falar sobre sociedade, economia e saúde. Então, pessoal, esta introdução, treinem direitinho, ela fica maravilhosa, ela fica super legal. Esta parte compõe a abrangência. Ali, eu teria que continuar colocando o tema. Então, você está com o celular aí?
Pessoal, se vocês quiserem mandar dúvida, pode mandar, que eu tenho um assistente, o meu xodó tá ali no fundo. Então, qualquer coisa, pode mandar as dúvidas, pode ser no privado, pelo grupo, que ele me fala ali, eu respondo, tá bom? Se quiser mandar pelo Face também, a Rafa me avisa, sem problema nenhum, tô aqui para ajudá-los. Então, este é em minúsculo. Aqui eu poderia dizer, essas são áreas ou essas são consequências para ficar melhor, né? Porque eu não apontei a área, então vou colocar consequências. Da pandemia. Pronto. Pelo coronavírus. Perguntou se pode escrever 2 descrições ao invés de 3. Pessoal, alguém me perguntou o seguinte: professora, posso escrever 2 descrições ao invés de 3? Pode, fica à vontade. Ó, você pode estender um pouquinho mais, tá? Não precisa ser, por exemplo, palavras curtas, igual isolamento social. Você poderia dizer pessoas trancafiadas em casa. Ou pessoas impedidas de sair de casa. Pode também, tá bom? Por exemplo, se você quiser colocar 2 descrições ao invés de 3 e estender um pouquinho mais, pode, fica à vontade. Pronto, só para lembrar-los, tá bom? Só para a gente retornar, só para a gente lembrar novamente, tá? A respeito desse tipo de introdução. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, o uso do travessão. Pessoal, usem... Ah, professora, mas eu errei. Não tem problema, eu corrijo para vocês. Usem o travessão, ele eleva o nível de linguagem. Só que é um detalhe, o que estiver dentro do travessão necessariamente precisa explicar o termo interior. Tudo bem? Por quê, gente? Porque esses travessões, ele tem o mesmo sentido de vírgulas. Então, eu posso substituir o travessão por vírgulas e eu posso também substituir o travessão por parênteses. Então, eu poderia, ao invés desses travessões, eu poderia colocar parênteses aqui, ó. Viram só? Qual é a diferença? Estética. A diferença é estética. Na verdade, você empurra os argumentos para o lado e a diferença aqui, ela é estética. Tudo bem? Agora, o que eu gostaria de falar para vocês e já engatar a nossa parte, que foi onde eu parei na semana anterior, na nossa última aula. Olha lá, meu povo, quando eu começo por um eixo, ele é o primeiro eixo a ser aberto no meu argumento. Combinado? Então, vamos lá. Eu disse para vocês, e foi aqui que eu parei, que o argumento vai precisar de tópico frasal, que é o que eu vou analisar com vocês, inclusive no texto de apoio, no que sobrar de tempo, né, do texto de apoio. Eu disse para vocês que vai precisar de um tópico frasal, que é necessário que haja uma análise e é necessário que a gente sustente. Nada mais é do que uma validação, né? Aquela parte que eu falo, vamos tornar válido.
Disse também que o tópico frasal tem lugar para aparecer, então o tópico frasal precisa aparecer primeiro e essa parte ela pode inverter com essa daqui, sem problema nenhum. Agora é o seguinte, se eu comecei a falar sobre sociedade, o primeiro raciocínio que o meu leitor espera é que o meu argumento fale sobre sociedade. Tá vendo? Ah, professora, mas eu não quero, eu gostaria de falar sobre economia primeiro, então inverta aqui. Quanto mais coesão interna, quanto mais coerência interna você gerar no seu texto, melhor. Então, imaginemos que eu continue e vá falar sobre isolamento social. Então, inicialmente, isso aqui nada mais é do que um conector, a gente vai retomar conector posteriormente. Então, olha lá, fazendo então tópico frasal. O que é mesmo, professora? Eu não me lembro, não tem problema. Tópico frasal é uma frase curta, então uma oração curta que resume o parágrafo. Então, este aqui seria o meu primeiro parágrafo, portanto, introdução. Este aqui seria o meu segundo parágrafo, portanto, argumento número 1, certo? Vamos lá? Inicialmente, este inicialmente nada mais é do que um conector, então eu estou grudando, esse inicialmente ele gera como cola, serve como uma cola para grudar o parágrafo 2 no parágrafo 1. A sociedade combate a comorbidade mantendo o isolamento social. Professora, se eu não quiser repetir o social, você pode trocar a sociedade por população ou brasileiro, ao invés de isolamento social ficando em casa, aí é contigo, tá bom? Vamos lá. O que eu gostaria de te mostrar é que a palavra comorbidade, ela exerce relação parônima ou de sinonímia com o coronavírus. Vulgo doença. Então, eu posso escrever combate à doença? Sim, pode. Sem problema nenhum. Ou combate à contaminação, porque é isso que a gente faz quando a gente fica em casa, nós estamos tentando não ficar ou não nos contaminarmos. Vamos lá? Isso aqui é um tópico frasal. Olha, o meu tópico frasal aponta para cima, ele está correlacionado internamente. Viram? E o meu tópico frasal resume o meu parágrafo. O que isso significa? Significa que depois deste ponto final vai começar a minha análise ou a minha sustentação, tanto faz. Agora, o que eu tenho certeza que precisa acontecer? Eu preciso explicar o porquê a sociedade mantém o isolamento. Por que ela precisa ficar em casa? Isso é bom, isso não é bom. Se ela não ficar em casa, o que acontece? Olha, pessoal, aqui, quando a gente fala de doença, existem inúmeros dados, concorda? Olha, dados de infectados por região, dados de infectados nos países. Nós temos inúmeros dados. Todos os dias o Ministério da Saúde publica boletim para falar a respeito da quantidade de pessoas contaminadas, da quantidade de óbito, quantidade de pessoas curadas, porque também existem os curados, felizmente, né? Então, uma maneira de sustentar isso aqui é você embutir os dados, para comprovar o que acontece em lugares onde não houve isolamento. O que aconteceu nos países onde demoraram para se isolar?
demoraram bastante para se isolar. O que aconteceu em países que se isolaram antes? Por que é importante isso aqui? Todas essas informações, elas vão fazer parte desta análise. Viram só? Fácil, joia. Por conseguinte, o meu terceiro parágrafo tem que falar sobre economia. E o meu outro parágrafo precisa falar sobre saúde. Professora, a minha redação teria 5 parágrafos? Teria. É uma redação, né, que poderia caber, por exemplo, na FUVEST, na Unesp. Por que você está dizendo isso, professora? Porque a conclusão desses vestibulares é uma conclusão por síntese. E o que acontece em conclusões por síntese? Ela é mais curta, portanto sobra mais espaço. Se a sua introdução foi curta, provavelmente caberia um outro parágrafo. Ah, professora, mas eu gosto de fazer dissertações com 4 parágrafos. Não tem problema nenhum. Beleza? Não tem problema nenhum. Pessoal, retomamos então a introdução por conceito, a introdução por descrição. E agora a gente vai começar a analisar o texto e analisar argumento. Por quê? Porque nós estamos nesta parte argumentativa, tá vendo? Então, ao mexer no texto de apoio, nós vamos montar argumentos, reconhecer argumentos, exercitar os argumentos. Combinado? Então, vamos lá. Opa. Aqui. Pronto. Vamos lá, meu povo? Pessoal, vamos falar sobre solidão. Por que sobre solidão, professora? Bom, por 2 motivos. Solidão foi a reportagem de capa da Super Interessante do ano passado. Então, essa reportagem teve até alguns de vocês que já teve contato com ela. Mas serve de um texto também bastante exemplificativo no sentido estrutural, para a gente olhar e analisar esse tipo de análise, o tipo de constatação, o que eles fizeram nesse tópico frasal e assim por diante. Outra justificativa para essa escolha é que é o seguinte: nós estamos falando muito sobre estabilidade mental e emocional nessa quarentena. É claro que todos nós sentimos algumas coisas por estarmos mais em casa. Então, o que eu proporia para vocês? Que vocês escolhessem o tema de vocês. Olha, dentro do campo de sentido da palavra solidão, eu gostaria que vocês delimitassem o tema de vocês. Tudo bem? Delimitar assunto é uma prática muito importante, é por isso que eu estou pedindo para vocês tentarem. Ah, professora, eu queria falar somente sobre solidão. Então, escreva lá para mim, antes de fazer o texto, que você gostaria ou que você optou somente por solidão. Ah, professora, eu gostaria de falar sobre a provável intensificação da solidão depois do isolamento social. Perfeito, pode ficar à vontade. Então, escreva o tema que você escolheu para mim primeiro, depois você inicia o seu texto. Combinado?
muito útil a gente falar sobre isso daqui, né? E aí, como é que você está em casa? Eu tenho certeza que mal, né? Por quê? Porque nós somos seres, pessoal, nós somos seres extremamente sociais, né? Nós, inclusive animais. Vamos lá. Nós temos vários exemplos de muitas obras de arte. Por exemplo, temos o Dilema do Porco-Espinho, que é um livro publicado pelo professor historiador Leandro Carnal. No Dilema do Porco-Espinho, ele vai contar o dilema de Schopenhauer, um dilema publicado por Schopenhauer. E ele mesmo faz essa referência no livro. O que é isso? Bom, Schopenhauer começou a prestar atenção em uma comunidade de porcos-espinhos. Então, começou a prestar atenção ali como é que funcionava o porco-espinho. E começou a fazer essa observação em um ambiente muito gelado, lá nas montanhas, lá da Alemanha. E ele percebeu o seguinte, que porcos-espinhos, eles se aproximam um dos outros quando estão com frio. Então, para passar calor e assim por diante, semelhante a nós, quando estamos com frio, a gente tende a ficar mais perto das outras pessoas, né, para que um consiga aquecer o outro. Tá, o problema é o seguinte, quando os porcos-espinhos se aproximam, eles se espetam devido aos espinhos. E então eles se afastam. E aí eles sentem frio. Aí eles se aproximam novamente. Então, qual é o dilema do porco-espinho? É medir a distância exata, a distância confortável para se posicionar e ficar quentinho e não espetar o outro. E Schopenhauer usou desta experiência para gerar uma metáfora e dizermos que somos todos porcos-espinhos. Ó, aparece até hashtag, né? Parece hashtag somos todos porcos-espinhos. Vamos lá. O que significa isso? Ele usou essa metáfora do porco-espinho para a solidão e o relacionamento das pessoas. Quando a gente se afasta, a gente sente frio. Quando a gente se afasta de outro ser humano, a gente se sente sozinho, a gente se sente solitário. A solidão assola a gente se sente muito mal. É como se as nossas relações ficassem frias, os nossos corações ficassem frios e assim por diante. Aí o que a gente faz? Igualzinho o porco-espinho. A gente procura o calor do outro, a gente procura nos aproximarmos de outras pessoas, para interagir com essas pessoas. Só que todo relacionamento tem briga. Não tem jeito, gente, né? Todo relacionamento tem problema, tem discussão, tem briga e assim por diante. Olha, você briga com o seu cachorro? Você briga com o gato? E ele nem fala. Imagina o que aconteceria se o gato e o cachorro falassem. Eu provavelmente não teria 3. Imagino 3 falando mal de mim, eu infartar. De tristeza e de raiva, né? Enfim. Mas vamos lá. O que acontece? Isso é mais do que uma analogia que prova que todo relacionamento tem problema. A gente não vai achar um relacionamento que não haja problemas. Então, o que acontece? Para fugir do frio, para fugir da solidão, a gente se aproxima de outros seres humanos. Ao nos aproximarmos de outros seres humanos, a gente se espeta. Esses espinhos correlacionam, simbolizam brigas, discussões, desavenças. Quando a gente briga, o que a gente faz? Se afasta novamente. E aí vem o frio novamente. Portanto, é a mesma metáfora. Analogicamente, a gente tem o mesmo comportamento do porco-espinho. O frio deles é a nossa solidão. Agora, escolher viver com outros, tá? Escolher estar em sociedade, a gente desencadeia, né? Assemelha-se ao dilema do lobo. Como assim? Bom, imagina que você seja um lobo solitário,
Para se proteger, você procura uma alcateia. Por quê? Porque em uma alcateia, um protege o outro. Se você for um lobo solitário, é muito provavelmente que você vire comida de alguém, que você vire um prato, uma alimentação. Beleza? Então, o que a gente faria? O que o lobo faz? Procura a alcateia. Só que a alcateia, a alcateia, ela impõe o ritmo do passo. Quando você escolhe uma alcateia, ou ela te segura, ou ela te arrasta. Como assim? Quando você escolhe essa alcateia, o que acontece? Note, pessoal, na alcateia, imagina que você seja um lobo que vai devagar, que anda devagar. Em alcateia, ou você aprende a andar mais rápido, e aí você está saindo da sua zona de conforto. Tá vendo? Você aprende a andar mais rápido, porque senão você vai ficar sozinho. Então, para acompanhar o grupo, você sai da sua zona de conforto e faz o que o grupo quer. Ou você pode ser aquele lobo que é mais ágil que os outros. E aí? Ou você ensina todo mundo a ser ágil, ou você vai ficar entediado na alcateia esperando os outros andarem. Então, todo relacionamento vai precisar ter alguém que cede. Sempre vai haver incômodos. Por quê? Porque se de um lado protege, e te protege da solidão, e nós vamos ver algumas comorbidades físicas que podem ser provenientes dessa situação, ao mesmo tempo que te protege, ela te impõe o ritmo do passo. E impor o ritmo do passo não é algo muito legal. Viram só? Essa situação são analogias com bichos, com histórias e assim por diante, que vai fazendo a gente pensar. Professora, a solidão ela é totalmente ruim? Não. Do mesmo jeito que está no livro, inclusive do professor, a solidão ela não é tão ruim assim. Ela pode ser, por exemplo, muito produtiva. Muito produtiva. Por quê? Porque sozinho você não está no ritmo do passo da alcateia. E você pode disparar. Vamos pegar o ritmo da alcateia e vamos fazer uma analogia da alcateia com a sua sala de estudo na escola. Quando você está na escola, eu, por exemplo, como professora na escola, eu tenho alunos de vários tipos. Não me refiro à raça, nada disso. Eu me refiro a alunos que têm conhecimentos de formas e intensidades diferentes. Tem aluno que sabe um pouquinho mais de biologia, o outro um pouquinho mais de geografia e assim por diante. O que acontece com o professor? Bom, o professor ele vai precisar estabelecer um nível para esta aula. Por quê? Bom, porque se eu subir muito o nível, quando você está sozinho, é o seu ritmo. Por isso que as pessoas dizem que naquela situação, a respeito do homeschooling, que o professor particular ele desenvolve mais. É claro, o professor particular, ele está em cima de você e ele vai no seu ritmo. O que pode estar acontecendo com você agora? Sozinho, você impõe o seu ritmo. É você que vai disparar. Você não fica preso à amarra do restante da turma. Então, é a alcateia que não vai conseguir frear os seus passos. Então, pode ser uma área boa. Não pode ser uma interpretação benéfica da solidão? Pode. Significa que eu sou capaz de transformar a minha solidão em solitude. O que é a solitude? É quando eu tiro um bom proveito daquilo que eu faço quando eu estou sozinho. Todos tiram bons proveitos de quando estão sozinhos? Não,
e depende da quantidade que você fica sozinho. Tudo bem? Nem sempre as pessoas, elas absorvem coisas boas, nem sempre elas produzem coisas boas. Beethoven, por exemplo, aquele pianista super famoso que tem as sinfonias de Beethoven, reza lá as histórias, a biografia, que ele era uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade para lidar com a sociedade. Então ele era uma pessoa bastante introvertida, quietinha. Sofria um pouco, principalmente de forma física, né? A solidão fez com que Beethoven ficasse totalmente apegado ao piano, e passasse muito tempo, muitas horas e muitos dias, meses e anos treinando. Isso fez então que a solidão de Beethoven o tornasse um dos pianistas mais renomados que a gente tem no mundo. Entretanto, existe um romance realista, na verdade, né? Chamado Madame Bovary, do Gustave Flaubert, em que a solidão da protagonista não fez bem para ela. Aliás, no linguajar de hoje, deu muito ruim. O que aconteceu no romance? Vamos lá. Madame Bovary era uma moça que viu no casamento uma possibilidade de sair de casa. Então a vida não estava muito boa em casa. Vou casar. Bom, casou-se com um médico e saiu de casa. O problema é que era o seguinte: o marido dela nunca estava presente. Nunca. Então ele trabalhava o tempo todo, ele ficava o tempo todo fora. E a Madame Bovary ficava sozinha. Mas tinha uma criada dentro de casa. Sim, mas ela não tinha amizade com a criada. No livro, a gente não vê interação com essa criada. Então, a solidão da Madame Bovary começou a sufocá-la. E ela foi perdendo a estabilidade emocional. Ela foi ficando totalmente na solidão, deprimida e assim por diante. E a solidão pode ser uma das justificativas para a Madame Bovary ter cometido inúmeros adultérios. Note, ela não queria, no livro, ela não queria prejudicar o marido, mas ela queria não ser só. Ela queria que aquele marido olhasse para ela. E na rotina contada no livro, o marido chegava, eles jantavam, ou seja, já chegava tarde da noite, eles jantavam e ambos iam dormir. Todos os dias, inclusive aos domingos. Por quê? Porque o marido, ele estava no início de carreira e ele queria reconhecimento profissional. Então ele queria poder ganhar mais, ter mais pacientes e assim por diante. Só que essa divisão entre marido, esposa e trabalho não deu certo. Este permear tombou a balança para um lado só, largou Dona Madame Bovary sozinha. E essa solidão dela incutiu em adultério. Aí ela traiu o marido. Olha, o que acontecia nessas traições? Ela se apaixonava pelo amante, o que é uma prova que ela não fazia só para humilhar o marido. Ela não fazia com o intuito de ter amantes, ela fazia com o intuito de ser amada, com o intuito de fazer o outro reconhecê-la, de ser vista como mulher, como pessoa e assim por diante. Essa Madame Bovary, ela se apaixonava pelos amantes e tentava forçar esses amantes a reconhecê-la, então assumi-la para ela abandonar esse marido e ela ter realmente um casamento. Só que naquela época isso não era muito possível na sociedade e os amantes não faziam isso por ela. Então, no momento que ela precisava deles, eles a abandonavam. Isso aconteceu mais de uma vez. Em paralelo a essa fuga da Madame Bovary, dessa angústia de tentar ter alguém olhando para ela, tentar ter alguém a amando, Dona Madame Bovary, ela resolveu achar uma outra perspectiva para sufocar toda essa angústia. Ela fazia compras. E ela começou a fazer compras de um vendedor que vinha até a casa dela.
vender produtos. E aí, ela tentava, pessoal, ostentar um modelo de vida pelo qual o marido não podia pagar. E ela começou a comprar. Ela começava a comprar e aí o marido não conseguia pagar e ela foi se endividando. Aí ela pedia ajuda para os amantes corriam dela e da dívida. E isso daí desembocou em claro uma tragédia, né? Como não é romântico, não vai ter o e viveram felizes para sempre. Nós temos aí um desfecho bem ruim. E a madame se suicida. No final do livro, ela toma veneno. Beleza? Nossa, a professora está dando um spoiler. Sim, porque às vezes você precisa citar o livro, então você tem o desfecho. Tudo bem? Para colocar no seu texto. São exemplos. Este é um exemplo literário, por exemplo. Um exemplo ficou maravilhoso, né? Desculpem. É um exemplo literário que você pode fazer uma analogia no seu texto, que não está aqui. E nós temos um exemplo filosófico lá no dilema do porco-espinho. E outros vários, pessoal. E aí todo o resgate filósofo, social que você tiver aí, você pode usar à vontade. Combinado? Então vamos ver como é que fica isso daqui. Chama-se A Explosão da Solidão. O soluço está triste. Olha lá, pessoal. Revista super interessante. Nós vamos ter uma introdução narrativa que eu ensinei vocês a fazerem. Tipo de introdução narrativa. Então, eles vão contar uma história e essa história vai desembocar no tema. Essa é a introdução narrativa que eu os ensinei, lembram? Bom, aqui é claro que disse para vocês que trata-se de um artigo. Aqui a gente vai ter uma reportagem completa. E como eu tenho lá na Super Interessante uma reportagem de capa, significa que esta aqui vai ser a reportagem que tem maior extensão na revista. Por este fato, por ter bastante lugar onde colocar a ideia, aqueles aspectos de abrangência, tema e opinião, eles não precisam ficar comprimidos no primeiro parágrafo quando se trata de outro gênero textual. Isso acontece por um motivo muito simples. Aqui tem espaço. Professor, eu posso deixar para colocar a minha tese lá no segundo parágrafo? Então, vamos pensar. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Onde é que você vai argumentar? Em que espaço? Em qual linha? Em que circunstância você poderia fazê-lo? Tudo bem? Então, saber reconhecer isso aqui na revista é muito útil também. Então, a gente já aproveita e retoma. Em 1973, o americano Robert King foi preso pela terceira vez. A polícia o levou para a cidade de Nova Orleans, onde ele conheceu membros dos Panteras Negras, um grupo que misturava ativismo com violência e havia matado pelo menos 3 policiais nos Estados Unidos. King se juntou a eles numa greve de fome para exigir melhores condições carcerárias. Não conseguiu e foi transferido para a Penitenciária Estadual de Louisiana, também conhecida como Angola. No século XIX, lá ficava uma plantação onde trabalhavam escravos trazidos deste país. Olha lá, pessoal. Primeira coisa, por que eles optaram por colocar um parênteses aqui e aqui, e não optaram por colocar um travessão? Vamos lá? Eles colocaram um parênteses porque a informação que está aqui dentro, ela não precisa esteticamente de espaço no texto. Significa que eu quero colocar esta informação, que é o porquê que ficou conhecida como Angola. Tá vendo? Para o meu leitor saber o porquê. Só que esta informação, ela não faz parte do meu tema, então não precisa de espaço. O travessão, ele embute um espaço, lembra que eu disse? E faz com que a gente visivelmente atente-se para as informações que estejam no entremeio, dentro desses travessões, portanto.
Neste caso aqui, não precisou. Então, a introdução fica mais embutida, escondidinha se eu puser o parênteses, tá bem? Ao chegar, foi colocado na solitária. Agora sim, dá uma olhada no parênteses. Significa que esta palavra é importante o suficiente para eu gerar um parênteses aqui e colocar a informação aqui dentro. Tá vendo? Significa que o meu leitor, eu que sou o leitor desse texto e vocês também, precisamos prestar atenção na informação que está dentro do dentro do travessão, que é essa aqui, na qual passaria os 29 anos seguintes. Significa que esta informação é muito importante. Significa que a palavra solitária, ela vai ter um peso no meu texto que necessitou de explicação, de especificação, de um pouquinho mais de abrangência de sentido. Foram 3 décadas incrivelmente, absurdamente sozinho. King recebia as refeições por debaixo da porta e só podia sair do cômodo de 2 por 2,5 metros, 1 hora por dia, quando ficava isolado numa gaiola de arame, farpado, sem poder falar ou se aproximar de outras pessoas. Chegamos no tema? Quase. Note, a narrativa está contando a história de alguém que ficou sozinho. Tá vendo? Então, colocou-se aqui um parágrafo inteiro para abrangência. Abrangência narrativa é aquele tipo de introdução que eu os ensinei a fazer. Entretanto, na nossa introdução dissertativa, a gente coloca os 3 pontos essenciais no mesmo parágrafo. Em 2001, aos 59 anos de idade, ele foi solto. Ao tentar readaptar a vida em sociedade, descobriu que não conseguia mais conhecer rostos, nem seguir rotas para ir a algum lugar. Vamos lá. E se tornou objeto de interesse da ciência em novembro do ano passado. Então, King foi convidado a contar a sua história no Congresso da Sociedade Americana de Neurociência. O caso dele é notável porque nunca um ser humano havia sido submetido a um período de isolamento tão longo. Tá aqui, pessoal. Começou a introdução. Começou a abordagem temática. Viu só? O caso dele é notável porque nunca um ser humano havia sido submetido a um período de isolamento tão longo e mesmo assim sobrevivido com lucidez para contar a história ou para contar como foi. A solitária geralmente enlouquece suas vítimas e há razões concretas para isso. Vamos lá? Agora sim, daqui para cá ele vai começar a falar a respeito do porquê. Viram só? Como ninguém vai defender a solitária, ele já vai dizer que aqui ele vai apontar tipos de argumentos que poderiam ou poderão ser usados ao longo do texto. Pessoal, eu recebi uma pergunta aqui, como eu faria em um argumento de ressalva? Como eu poderia colocar? Olha, o argumento de ressalva eu vou ensinar mais para frente, mas para essa pessoa aqui não ficar em dúvida, nos últimos minutinhos da aula, eu vou tentar iniciar a explicação do argumento de ressalva, tá bom? Só para este aluno aqui que me perguntou, não ficar com essa sensação ruim de dúvida, beleza? O argumento de ressalva é um dos últimos tipos que a gente aprende, porque ele pode gerar alguma confusão no meio do seu texto, tá bom? Se você não o fizer de uma maneira bastante clara, você pode polarizar o seu texto, não é isso que a gente quer. Mesmo assim, eu deixo uns minutinhos para começar a explicar isso aqui. Combinado? Vamos lá. Estudos com ratos de laboratório revelaram que um mês isolado deforma o hipocampo. Pronto. Significa que aqui nós já temos uma situação de eu tenho que explicar, ou seja, esse texto vai apontar problemas físicos que acontece conosco se a gente ficar isolado.
que acontece conosco? Deforma o hipocampo, região cerebral que coordena a formação de memória, desregula a atividade da amígdala. A amígdala esta não é a da garganta, é a do cérebro, tudo bem? Ligada ao medo e à ansiedade. Mata 20% dos neurônios do cérebro e após o primeiro mês vai destruir as conexões entre os que sobraram, então entre os neurônios que sobraram. Olha, isso daqui, pessoal, é uma ressalva. Ó, esta informação é verdadeira, mas precisa analisar isso daqui, ó. O primeiro mês começa a destruir as conexões que sobraram. Um mês representa bem mais tempo, bem mais tempo na vida de um rato do que numa vida humana. Então, vamos lá. Embora essas informações sejam verdadeiras, a gente não pode fazer uma conexão direta entre o rato e o ser humano. Direta. Por quê? Porque a quantidade de tempo vai variar. Um mês na vida de um rato, ele representa bem mais tempo do que na vida de um ser humano. Está escrito aqui. Um mês, olha, representa bem mais tempo na vida do rato do que na vida de um ser humano. Mas, em ambos os casos, a conclusão é a mesma. O isolamento prolongado tem consequências neurológicas. Vamos lá, pessoal. Olha, o que é uma ressalva? Vou começar aí a iniciar essa explicação. Começar a iniciar foi péssimo, mas vamos lá, vou iniciar essa explicação. O que é uma ressalva? É quando eu admito um argumento que não convém com a minha opinião. Então, imagina que eu digo o seguinte: olha, pessoal, eu estou argumentando. O mês isolado deforma o hipocampo, desregula a atividade da amígdala e acaba com 20% dos seus neurônios. Olha, eu te dei 3 argumentos para você não ficar isolado. Aí eu paro e penso assim: olha, o meu aluno vai virar para mim e falar assim: professora, só que é o seguinte, essa atividade aí, este experimento, ele foi realizado com um rato. O rato não tem a mesma expectativa de vida que um ser humano, concorda? O ser humano, por exemplo, a expectativa de vida no estado de São Paulo é de 70, 75 anos. O rato não vive tudo isso. Então, eu, como autor do texto, eu paro, imagino o que o outro vai falar. Só que é o seguinte, quando eu paro e admito uma opinião diferente da minha, eu preciso provar que a opinião contrária à minha está errada. Esta é a ressalva. Tá vendo? Eu mostro uma opinião diferente da minha, uma opinião que geralmente está do lado oposto, só que eu provo que esta opinião está errada. Essa é a ressalva. Professora, por que é tão difícil de fazer? Não é difícil, pessoal. É que às vezes você mostra uma opinião a favor ou uma contra. Só que quando você vai fazer a contra, você não prova que a contrária está errada. Você só deixa uma a favor e uma contra. O que acontece? Você polarizou o texto e você perde nota. O seu leitor não vai saber isso. E o que eu faço? Eu me isolo ou não me isolo? Se você iniciar um texto sobre solidão e falar assim, olha, solidão faz bem porque vira solitude, argumenta a favor. Solidão faz mal porque deforma o hipocampo, argumento contra. Eu, como receptor do seu texto, eu fico assim, e o que eu faço agora? Eu fico isolado ou não fico isolado? Eu fico isolado, estudo e viro um Beethoven da vida? Ou eu não fico isolado? Tá vendo? O seu leitor não sabe o que fazer. Então, ao admitir uma opinião diferente da sua, você precisa provar que a opinião contrária à sua está errada. É o que ele fez assim, ó. Mesmo assim, em ambos os casos, a conclusão é a mesma. Olha, mesmo que o rato tenha uma expectativa de vida muito diferente da do ser humano, o que acontece no fim é o mesmo. É a mesma coisa. Isolamento prolongado tem consequências neurológicas. E aí,
Ele não disse que tem consequências neurológicas? Pronto. Agora ele vai ter que argumentar. E para argumentar, precisamos de um tópico frasal. Olha que bonitinho. Eu estou falando para o subjetivo. Ficar sozinho faz mal. Então, tópico frasal. Ficar sozinho pode fazer muito mal. Tá aí, tópico frasal. Bem simples. O que acontece depois do meu tópico frasal? Depois do meu tópico frasal, eu vou ter que explicar. Então, eu vou ter que me dizer o que é ficar sozinho e por que pode fazer muito mal. Está aí o indício de análise. Como assim, professor, indício de análise? É quando eu olho para o meu tópico frasal e imagino que vai ser explicado logo na sequência. É só isso. Olhar para o meu tópico frasal aqui, eu já pressuponho o que vai vir depois. Beleza? Eu já me organizo. Nossa, o que vai vir depois mesmo? O que eu faço agora? Vamos ver. E não é só para quem está trancafiado numa cela. Por que ele escreveu isso daqui? Porque ele começou falando de alguém trancafiado na cela. Então ele fez isso para grudar o texto, unir o parágrafo de cima no parágrafo de baixo. Isso a gente pode fazer também por conectores e pode fazer outras retomadas que eu vou ensinar para vocês. Só cuidado com o nível de linguagem aqui. Este nível de linguagem ele está nessa perspectiva porque, já falei para vocês, é uma revista para jovens. Então, em revistas para jovens, a gente adequa ao público-alvo. Você já deve ter se sentido solitário e sabe o quão desagradável isso é. A solidão pode ser objetiva, ou seja, derivada de um isolamento real. É a que a gente está passando. Olha lá, pessoal. A solidão pode ser objetiva. Então, eu estou explicando o que é ficar sozinho. Ficar sozinho pode ser, então, partido ou entendido em duas perspectivas diferentes. Eu tenho ficar sozinho de não estar com ninguém. Solidão pode ser objetiva, ou seja, derivada de um isolamento real. Estou só. Ou subjetiva, uma sensação criada pela mente. Esse tipo de solidão se manifesta, por exemplo, quando nos sentimos sós, mesmo estando cercado de outras pessoas. Isso acontece, né? É possível, pessoal, e muitas pessoas já passaram por esta situação, que a gente esteja em lugares, por exemplo, você está aí na sua casa, pode ser que haja mais pessoas com você. Então, que existam mais pessoas dentro desta casa. Mesmo assim, às vezes parece que dá um vazio. A gente se sente, parece ter um vazio por dentro, não é isso? Às vezes é fome. Uma pratada de macarrão resolve. Viu, gente? Mas às vezes não é isso. Às vezes a gente chega e fala assim para a mãe e para o pai: mãe, eu estou me sentindo sozinha. E aí, existem pessoas, né, que tem aquela sensibilidade de elefante. Porque tem, né, gente? Tem. A pessoa vira para a sua cara como se você estivesse mentindo ou se fosse louco e fala assim: ué, mas eu não estou aqui? Ai, que ódio. Bom, se isso fosse... Dá com uma vontade de falar, se isso fosse o suficiente, eu não estaria reclamando. Não é óbvio, né? Mas vamos lá. Aí a gente respira fundo, porque além de solitário, a gente fica puto da vida. A gente fica com raiva da situação. Fala assim, aí você começa a tentar explicar. Não, mas não é isso. Eu sei que você está aqui, mas eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo sozinho. É possível, então, que a gente esteja sentado no sofá com alguém e se sinta sozinho? Basta um estar no celular ou outro assistindo televisão. Acabou. Você se sente sozinho. É muito possível. Por quê? Porque, note, a nossa sensação, a nossa realidade mental, às vezes ela entra em descompasso com a realidade física. E aí a gente entende o seguinte, que estar comigo é estar dando atenção para mim. Se eu estou no celular, eu não estou dando atenção para você. Se você está na televisão, você não está dando atenção para o outro.
A gente entende que a interação ela acontece quando os dois estão fazendo alguma coisa juntos. Aí sim existe um pouquinho de interação. E aí pode subverter essa sensação estranha que acontece produzida pela mente. Tá bom? Agora, gente, aqui eu gostaria de fazer um adendo. E em época de coronavírus, a gente poderia dizer que a gente está no isolamento real. Poderíamos. Professora, mas eu estou com meu pai, com minha mãe, com a minha avó, enfim, o irmão ou irmã, independente. Tudo bem, mas concorda que restringiu a quantidade de pessoas com as quais você convivia? Muito. Muito. Porque se assim não houvesse, ou se não fosse dessa forma, nós estaríamos todos juntos nesse momento. Não é isso? Vocês estariam aqui, o que estaria me deixando muito mais feliz, por sinal, que eu estou com saudade de vocês. Então, o que acontece? A gente sente falta da presença do outro. A gente sente falta de ter alguém do lado. Como restringiram muito a nossa interação, a gente interage com muito menos pessoas do que nós estamos acostumados, a gente sente falta. Por quê? Porque não passamos por outra pandemia, né? Nós temos, se a gente olhar para trás, a gente tem, é claro, exemplos de pandemia. Temos, por exemplo, a gripe espanhola em 1918. A gripe espanhola dizimou 1/4 da população. Ela foi tão grave quanto. Olha a quantidade de mortes. Se a gente for analisar a quantidade de mortes, foi gravíssima. Bom, só que não estávamos vivos em 1918. Acho, né, gente? Não estávamos. Então, o que acontece neste sentido? A gente sempre viveu interagindo bastante. E agora, de repente, por forças maiores, nós estamos restritos. Restrito com outras pessoas. E esta solidão, ela pode ser totalmente reveladora, tá? Se você prestar atenção, ou se você pesquisar, a cidade de Wuhan foi uma das cidades que já saíram, né? Das cidades que saiu da pandemia lá na China, pode pesquisar. Pessoal, o número de divórcio explodiu em Wuhan. Ó, meu marido tá rindo ali no fundo. O que foi? Vai repetir aqui? Aí, tá rindo lá no fundo, gente. Vamos lá. O que aconteceu? É verdade, pode pesquisar aí, você vai perceber que o número de divórcios em Wuhan explodiu assim que eles conseguiram ter acesso a um cartório, assim que os cartórios voltaram a funcionar. Credo, mas por quê? Então, porque é o seguinte, essas pessoas, elas viveram, enamoraram, se casaram e assim por diante, baseado em uma convivência pequena. Então, todo mundo sai para trabalhar, né? Quanto tempo por dia essas pessoas passavam juntas? Quanto tempo no final de semana essas pessoas passavam juntas? Será que essas pessoas se gostavam mesmo a ponto de ficar o tempo inteiro juntas? Porque aí você pode perceber o quanto você gosta do outro, mas também você pode perceber o quanto você não dá certo com o outro. E o quanto você precisava então da ausência. Essas sensações, elas são bastante complicadas. E o fato da gente não saber o que vai acontecer vai gerar angústia e medo. Normal, né? Hoje, se você conhecer uma pessoa que não está ansiosa, que não está angustiada e que não tem medo, essa pessoa é fora do normal, não é? Porque é normal que a gente, na instabilidade em que nos encontramos, que a gente tem essas sensações. É bastante normal. Continuando então. Em ambos os casos, ela é um alerta do organismo para que busquemos a companhia de outras pessoas, o que aumenta a nossa chance de sobrevivência. Isso era tão verdadeiro na pré-história, o homem das cavernas precisava da ajuda do grupo para caçar e se defender de predadores, quanto é no mundo de hoje. Se não fizer um networking, fica muito mais difícil conseguir um bom emprego. A novidade é que, por motivos ainda não elucidados,
A solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia. Cuidado, não está falando da epidemia do coronavírus. Esta reportagem é do ano passado. Nos Estados Unidos, nada menos que 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão, segundo o estudo da Universidade da Califórnia. Na década de 1980, cada americano tinha em média 2,94 amigos do peito. Em 2011, a média nacional havia caído para apenas 2,03 amigos próximos. Na Inglaterra, 66% da população apresenta sintomas de solidão crônica e quase 50% das pessoas acham que o mundo está ficando mais solitário. Galera, dá uma olhada aqui. Bom, aqui a gente começou a perceber a sustentação. Então a gente tem tópico frasal, análise, sustentação. Que tipo de sustentação tem aqui? Sustentação por dados estatísticos, tá vendo? Ó, vários dados estatísticos. Vários. Agora o detalhe é o seguinte: eu tenho tudo isso de informação. E agora eu vou te passar algo a mais que eu vou começar a cobrar no seu texto. Em todo o texto é necessário que haja pelo menos um argumento científico. O que é um argumento científico? É um argumento, pessoal, em que você traga informações de fora do seu texto, em que você cite pessoas, história. É aquele espaço do seu texto que você usa a interdisciplinariedade. Tudo bem? Professora, e se eu usei na introdução e fiz uma introdução por citação? Não, aí beleza. Alguma parte do seu texto, então, tem que trazer informações de fora. Tudo bem? Tem que trazer dados ou um aceno histórico, ou a citação de alguém em filosofia, sociologia, artes, cultura e assim por diante, ou precisa fazer analogia com outros países, com outras situações, e aí nós vamos ver todos os tipos de argumento, beleza? Fica sossegado ou sossegada. Vamos lá. Agora é o seguinte, se este aqui é o meu texto de apoio, eu poderia usar tudo isso aqui do jeito que está aqui? Não poderia. Ah, professora, mas e se eu pusesse aspas aqui, ó? E pusesse aspas aqui. E escrevesse conforme a super interessante publicou. Poderia? Não poderia. Por quê? Por mais de um motivo. Primeiro que você está plagiando, você está copiando um aspecto muito longo do seu texto. A gente vai identificar como cópia. Combinado? Outra coisa, pessoal, dá uma olhada. Se você citasse, mesmo que desse, você citasse tudo isso daqui, você concorda que você escreveria um parágrafo inteiro só com a cópia do texto? E cadê o seu argumento? Isso aqui aconteceu em um texto esta semana. E aí eu escrevi assim, só informação? Eu fiz isso aqui no texto. Por que você fez isso, professora? Para mostrar ao aluno que eu só estou usando informações. Cadê o argumento? Não tem. Como eu poderia fazer então? Vamos lá. Como eu poderia fazer para pegar estes dados aqui e montar um argumento? Primeira coisa, vamos escolher um, né? Então, imagina que eu tenha escolhido, sei lá, essa divisão aqui, ó, essa redução. Cada americano tinha, em média, 2,4 amigos em 1918. E em 2011, isso aí caiu para 2,3 amigos. Pronto. Como eu faço para pegar essa informação e gerar um argumento? Vamos lá? Posso dizer que na década de 80, ou em 1980, olha lá, cada americano tinha 94
amigo. Eu não vou escrever do peito, né? Íntimos. Porque do peito é uma expressão oral. Já em 2011, a média caiu. Caiu também é oral, pessoal, mas vou escrever caiu aqui para a gente não ficar tão desesperado com essa situação. A gente pode dizer que a média reduziu para levantar, né, o nível de linguagem. Então, a média reduziu para 2,03. Agora sim, conforme, olha, fonte. Então, conforme estudo publicado pela revista Super Interessante. Tudo bem? Agora sim, a partir deste ponto final, você vai transformar a sua informação, a informação que estava na coletânea vulgo texto de apoio, em argumento. Como eu faço? Olha, se você iniciou o seu parágrafo, presta atenção, você iniciou o seu parágrafo com dado, ele não se tornou seu tópico frasal? Tornou? Concorda? Ele se tornou seu tópico frasal. Você começou com ele e agora explica o tópico frasal. Eu vou explicar por que o americano ficou assim. Você vai embutir possíveis causas. Olha, ao colocar o porquê você acha que essa realidade ficou assim e quais são as consequências dessa realidade, você transformou uma informação do seu texto em parágrafo argumentativo. Agora ficou perfeito, pode usar, ficou jóia. Tudo bem, meu povo? Professora, não teria que colocar no estudo o nome da universidade, Universidade da Califórnia e assim por diante? Pode, se você quiser, pode, não tem problema. Só que é o seguinte, a sua fonte não é a Universidade da Califórnia. Significa que você não pegou este artigo da Universidade da Califórnia, traduziu e colocou no seu texto. Não foi assim. Como é que esta informação chegou até você? Esta é a sua fonte. Portanto, a sua fonte é a revista. Se você colocar, então, conforme estudo feito na Universidade da Califórnia, publicado pela revista Super Interessante, pode, você só está estendendo a fonte. Quanto a isso, nenhuma ressalva, nenhum problema. Beleza, meu povo? Agora, olha, se você usou esta informação aqui, esta informação ela é científica, então você já estaria naquele quesito que eu pedi para você começar a treinar, na perspectiva de embutir argumento científico no seu texto, você já cumpriu com esta responsabilidade, já tá joia, e a partir daqui, você vai dizer o que acontece. Inclusive, você pode analisar o dado. Presta atenção. Essa análise de dado eu vou começar a te ensinar na semana que vem. Nós vamos começar o raciocínio. Presta atenção, pessoal. Olha, de 1980 para 2011, nós temos 31 anos. Concorda? Certo? Bom, 31 anos... em 31 anos, a média de amigo caiu de 2,94 para 2003. Se você continuar na mesma conta, quanto tempo duraria para que a gente ficasse totalmente sem amigos? Essa conta você pode fazer e colocar no seu texto. E aí sobe bastante a sua nota. Só que você tem que contar para o seu leitor o que você fez. Então você colocaria assim, depois do ponto final aqui no Super Interessante.
Se os Estados Unidos mantiverem a mesma média na redução de amigos por indivíduo, então, em X anos, os norte-americanos não teriam amigos íntimos ao longo da vida. Essa análise, ela é joia. Por quê? Porque esta conta não estava no seu texto de apoio. Concorda? E aí entra pontuação para você por interdisciplinariedade com raciocínio lógico matemático. Quem falou que a matemática não dá uma força pra gente? Aí você vai fazer regrinha de 3, né? Se não conseguir, pede pro VART, puxa saco, você, né? Ele monta para vocês. Beleza, meu povo? Gente, estou totalmente à disposição. Mandei um montão de texto essa semana. Desculpa pelo atraso. A minha impressora, ela anda meio nervosa porque está na quarentena, mas agora já conversei com ela, já levamos ali ao psicólogo, já está imprimindo direitinho, e aí eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço para vocês. Semana que vem a gente continua. Aí nós vamos começar com tipos de argumentos e assim por diante. Terminem de ler a reportagem. Eu sei que não deu tempo e geralmente não vai dar tempo da gente falar a respeito de todas por completo e essa análise por completa, mas essas reportagens eu sei que são longas, mas elas são muito úteis. Essas reportagens, as quais eu escolho trazer de uma forma completa e não trechos, o que acontece, pessoal? Isso significa que este texto serve de bagagem para você para muitos temas. Para falar de qualquer desequilíbrio emocional, você pode abrir um parágrafo sobre solidão. Qualquer um. Então, são textos que vão servir de bagagem cultural para você. E isso é muito valioso no seu vestibular. Combinado? Eu estou à disposição de vocês. Mandem mensagem, mandem dúvidas, sigam firmes para que a gente continue aí a disparar e largar o cateia para trás. Beleza? Tem uma dúvida aí? Pois não. Em caso na qual o vestibular não permite a paráfrase, como o ITA, como colocar os dados? Não, o ITA não permite a paráfrase, é verdade. Só que, olha, presta atenção. No ITA, você não conseguiria fazer a paráfrase disso aqui tudo, mas o dado pode. Você não consegue parafrasear o parágrafo todo. Gente, eu vou apontar para vocês como é que você interpreta argumento para cada tipo de universidade. Por exemplo, a FUVEST, ela quer que imprescindivelmente, impreterivelmente, você use os argumentos do texto de apoio no seu texto de forma interpretada. Viu? A Unesp, ela quer que você parta do argumento de apoio para gerar o seu. O ITA, ele não permite paráfrase. Mas o que é não permitir paráfrase? Ele não quer que você use aquelas informações, por exemplo, o argumento do jeito que está lá, mas o dado pode. Viu? É aquilo que eu estava dizendo para você. Se você pegasse todo este parágrafo aqui, trocasse as palavras e colocasse lá no ITA, você perderia. Mas você perderia em todos. Em todos. Viu só? Por quê? Porque a análise precisa ser sua. E eu vou mostrar para vocês a diferença que existe nesses textos. Pode ficar sossegado ou sossegada. Outra pergunta? Aí, se eu interpretar um gráfico, por exemplo, em forma de pizza, que der no vestibular, será considerado cópia? Como? Se ela interpretar um gráfico dado no vestibular, em forma de pizza, será considerado cópia? Não. Se você interpretar um dado, não é considerado cópia. Interpretar dado não é considerado cópia. Você pode usar o dado. O dado você pode usar. E a interpretação do dado ela é mais valiosa ainda. Agora, fazer analogia com pizza, se estiver desenhado uma pizza, aí não. Eu não sei se foi isso que você quis perguntar. Imagina que haja uma pizza. Então, tenha uma imagem igualzinha de uma pizza. E alguém estiver te explicando aquilo por pedaços de pizza, e você fizer a mesma analogia falando de pizza e de pedaços de pizza, aí você copiou. Agora, se você usar só os dados, por exemplo, 2/3,
porque 2 pedaços saíram da pizza. Então, imagina que eu tenha uma imagem de uma pizza e 2 pedaços que saíram da pizza. Se você escrever 2/3, aí não é cópia. Só que é o seguinte, você tem que colocar os 2/3 mais a fonte. Tudo bem? É essa análise de dados, essa possibilidade de existir ou não esses dados no seu texto, a gente também vai começar a analisar semana que vem, galera. Quando eu for ensinar esse tipo de argumento, aí eu já vou dizer para você o que pode, o que não pode, o que vai acontecer com esses dados no seu texto e como é que você coloca essa informação, de onde você tirou e como ela foi parar dentro do seu texto. Combinado? A gente se vê então. Tem mais perguntas? Só a minha que precisa ajudar a fazer. Ela fala aqui, candidatura no terceiro, ela que eu ajudo para começar a redação sobre telemedicina. Ah, eu ajudo agora. Não, esse aí é para. Essa outra aí foi alguém que me pediu uma ajuda para iniciar um outro texto. Ajudo já. Pessoal, então é o seguinte: qualquer coisa manda mensagem para mim. Tipos de argumento e como usar os dados da coletânea a gente começa semana que vem. Combinado? Um abraço para vocês. Muito obrigada. Vamos seguir estudando e qualquer coisa, independente, mande mensagem no celular. Eu sei que às vezes demora um pouquinho para responder, que eu estou fazendo alguma coisa, mas eu respondo todos vocês. Beleza? Até!